O Real Madrid aqui é a equipe preta, tá? A equipe que tem bola. Então, só pra gente ter em consideração que o Real Madrid mudou a estrutura de ataque daquilo que era em temporadas anteriores para essa temporada para um 3-3. Aqui o Tchouaméni tá fora do frame. Um 3-3-4, né? Laterais, né? De um lado o Fran Garcia, do outro o Arnold dando amplitude. A gente vai entender como foi essa mudança e as variações, porque essa não é a única maneira que o Real Madrid atacou no Mundial até agora. O Xabi Alonso tem experimentado diferentes maneiras de atacar dentro do Mundial com o Real Madrid. Não sei se lá na frente, na temporada regular, ele vai escolher uma maneira e vai jogar a partir dela, ou se ele vai ficar alterando a maneira de atacar, como a gente está vendo no Mundial. Mas o que é muito interessante de ver aqui é o repertório de soluções que ele consegue ter do ponto de vista ofensivo para essa equipe do Real Madrid. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de agora. Então o Real Madrid estreou no Mundial com a estrutura que ele já tinha utilizado em temporadas anteriores, num 4-3-3 com o Rodrigo de um lado direito, e depois não voltou mais a jogar, Vinícius Júnior do lado esquerdo. Se a gente vê aqui dentro desse posicionamento médio dos jogadores, a gente vai ver Rodrigo, Gonçalo Garcia e Vinícius. E o Vinícius como jogador mais da profundidade, mais próximo da baliza do adversário pelo lado esquerdo. Essa não parece que foi a estrutura que mais agradou o Xabi Alonso, tanto é que ele não repetiu mais. Não dá para cravar que ele não vai utilizar mais, mas depois do jogo contra o Hilal, ele não repetiu mais esse 4-3-3. E essa foi a dinâmica que o Real Madrid utilizou em 4-3-3. Vou dar play aqui no nosso vídeo e a gente vai ver isso acontecendo muito claramente. A equipe dividindo em dois blocos, então o Bellingham e o Valverde se juntando aos três da frente, Rodrigo, Gonçalo e Vinícius, formando ali, vamos dizer assim, a turma do ataque, a galera do ataque, e um bloco defensivo, né, os jogadores mais de trás. Parte a equipe em duas partes, o Arnold e o Fran Garcia jogando mais dentro, né? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente vai ver, vou dar play novamente, a gente vai ver o Arnold e o Fran Garcia fazendo esse movimento para dentro. E aqui houve algumas mudanças completamente estruturais na equipe. A primeira, o Arnold e o Fran Garcia já não jogaram mais tanto nessa posição. O Rodrigo perdeu posição definitivamente depois do jogo da estreia. A equipe não dividiu mais em dois blocos e o Vinícius também teve um posicionamento alterado completamente aqui em relação aos companheiros de ataque. No entanto, o atleta que mais mudou o posicionamento e mais ditou as diferenças foi o Tchouaméni. A gente vai ver mais isso a gente vai ver isso mais pra frente no decorrer do vídeo. Agora a gente vai ver como foi esse 4-3-3 e o que é que possivelmente pode não ter agradado o Xabi Alonso dentro da estrutura que ele iniciou o Mundial. Contra o Hilal, o Real Madrid fez esse 4-3-3 que a gente tá vendo aqui, que a gente já tinha visto no campeão tático. Então Arnold, aqui o Raul, o zagueiro novo, o canhoto, e aqui o Fran Garcia. Aqui a gente tem o tripé de meio campo, né, bem estabelecido. Tchouaméni como primeiro volante, Bellingham e Valverde como os dois médios centros. Então essa é a estrutura que iniciou contra o Hilal. Eu até entendo a ideia, né, de uma equipe um pouco mais postada, vamos dizer assim, com maior preenchimento dos espaços do campo, mas a equipe ficou um pouco sem mobilidade, a equipe ficou um pouco travada e a ideia de colocar o Vinícius e o Rodrigo em um contra um não foi tão efetiva, justamente por isso que a gente tá vendo aqui agora. Porque nas vezes em que o Rodrigo e o Vinícius tiveram situações de um contra um, que eu acho que era a principal ideia para esse jogo, eles não conseguiram ser tão efetivos, né? O Rodrigo, por exemplo, finalizou essa bola, mas nada tão perigoso assim. E muita situação como essa aqui que a gente vai ver agora, que a bola entra no Rodrigo, ele pisa e retorna. Se a gente voltar pro lance anterior, isso também aconteceu com o Vinícius, né? Então a bola que entra no Vinícius, e o Vinícius vai pisar e retornar. Então teve pouca efetividade esse 4-3-3. Deixa eu voltar aqui para o lance que a gente já ia ver. Então, ó, Rodrigo pisa e retorna. E aqui nesse 4-3-3 fica muito evidente a importância, primeiro, como a equipe quebra em duas partes, né? Olha quando o Tchouaméni dá as costas aqui, ó, olha como fica evidente. Tem essa primeira parte aqui com os 5 da frente, né? Os dois pontas, o 9 e os dois meias. E a linha de 4 mais o Tchouaméni. O Tchouaméni como esse elo de ligação. É pouco, né? Você ter o Tchouaméni como esse jogador que faz a conexão entre os dois setores é pouco. E aí, esse 4-3-3 demandava muito desse perfil de passe, né? Desse passe que, já que os extremos não funcionaram, desse perfil de passe que conseguia achar entre linhas. E uma hora ou outra vai achar pela qualidade dos centrais, pela qualidade dos zagueiros encontrar, mas não é sempre, né? Então, esse tipo de passe que a gente vai ver aqui agora novamente, eu vou repetir pra gente rever, não é um passe que a gente vai... Não dá pra pautar a tua organização ofensiva e conseguir quebrar o bloco do adversário achando esse passe o tempo todo. Quando acha, ótimo, muito efetivo, mas ainda assim não tem o volume suficiente ali que demanda. Então 4-3-3 foi a primeira tática utilizada, primeiro sistema. Pode ser que volte a ser utilizado? Sim, mas não foi o que aconteceu no Mundial e também não acredito que é o que vai acontecer na temporada.
Então a gente vai ver aquilo que eu acredito que vai ser a maioria dos jogos do Xabi Alonso no Real Madrid essa temporada, que é um ataque em 3-3-4. Então olha bem para os gráficos aqui dos jogos contra Pachuca, Salzburg e Juventus, né? Eu vou dar um clique aqui na tela para a gente ver algumas situações que a gente vai ver também nos lances. Primeiro, o Tchouaméni baixando entre os zagueiros. O 14 aqui é o Tchouaméni, e quando o Tchouaméni baixa entre os zagueiros, olha como ele baixou aqui contra o Pachuca, olha como ele também baixou aqui contra o Salzburg e olha como ele também baixou aqui contra a Juventus, né? Você nota que o posicionamento médio do Tchouaméni é praticamente como um zagueiro de fato. E aqui tá para mim uma das principais diferenças, que é o Tchouaméni, quando a equipe não tem bola, defende como um volante, e quando a equipe tem bola, ataca como um zagueiro, constrói como um zagueiro. Dessa maneira, faz a saída 3, empurra os dois laterais na profundidade, o Arnold e também o Fran Garcia. E eu vou trazer aqui um detalhe do Arnold, como ele consegue ser base, consegue ser lateral de profundidade no mesmo lance, se for necessário, e como é importante ter um jogador dessa característica. E a gente tem um quadrado no meio campo, né? Muitas vezes, um tripé no meio campo, um triângulo no meio campo, né? Com Arda Güler, Valverde e Bellingham, o Bellingham mais parecido com 10, e desse jeito posiciona o Vinícius no corredor central como um atacante do lado do Gonçalo. Como a gente tá vendo aqui, ó, a gente vai ver aqui, a gente vai ver que tem dentro dessa ideia uma variação ou outra de acordo com o jogo, mas na maioria das vezes a gente tem essa possibilidade. Então, quando eu olho para a estrutura do Real Madrid, desse jeito aqui que a gente tá vendo agora, eu vou dar play, ó, e a gente vai ver o primeiro movimento, né? Deixa eu controlar aqui. O primeiro movimento, que é o Tchouaméni entrando entre os zagueiros. O Tchouaméni entre os zagueiros empurra o Arnold e o Fran Garcia para os corredores laterais para fazerem profundidade e amplitude. O Fran Garcia mais agudo que o Arnold, vou falar também sobre isso nos lances, né, como eu mencionei. E aqui a gente tem Rüdiger, Tchouaméni e o Hilsen fazendo a saída 3. Arda Güler e Valverde, e esse triângulo aqui ele pode se mexer bastante, né? Ele pode ser desse jeito como a gente tá vendo, ele pode ser assim também, ó, com o Bellingham, Arda Güler e Valverde como 10. Isso aqui, ó, que é o Bellingham como 10, é o mais comum, mas pode ser assim também. E ele pode também ter essa variação de ter o Arda Güler jogando como uma espécie de primeiro volante, né, como base, tendo Bellingham e Valverde como um 2-10, e aí o Arnold baixa um pouquinho mais para fazer uma saída 4. O jogo contra a Juventus tem isso aqui, a gente vai ver também já já. Então esse é o 3-3-4 do Real Madrid. Vinícius Júnior e Gonçalo como dois atacantes. O Vinícius Júnior mais à esquerda, né? Se eu voltar aqui, ó, a gente vai ver que o Vinícius quase sempre, ó, ele tá mais à esquerda, mas isso não impede que ele seja ali um segundo atacante, né? Que ele tá muito mais próximo de ser um atacante, um segundo atacante, do que de ser um extremo esquerdo. Então tá aí, fica bem claro para você esse 3-3-4 do Real Madrid e essa variação aqui, ó, que faz com que o Arnold baixe. A gente vê que a linha de 4 aqui, ó, é composta pelo Rüdiger, pelo Hilsen e pelo Tchouaméni. Então perceba, é como se fosse a saída 3, só que com o Arnold mais baixo. De um lado o Fran Garcia projetado, do outro o Arnold mais baixo. Então muito interessante essa estrutura sistemática aqui que o Xabi Alonso tem escolhido utilizar. E aí o Real Madrid passou a utilizar esse 3-3-4. Como a gente já tinha visto no campo tático, aqui a gente vai ver o lance que ilustra isso, o Tchouaméni baixando entre os centrais, né? Aqui tem algumas diferenças que são fundamentais. A primeira, deixa eu voltar aqui para o momento em que a bola está com o Tchouaméni. Então isso aqui é muito importante, o Tchouaméni baixando entre os centrais, né, entre os zagueiros, para fazer uma saída 3, e aqui o Arda Güler como uma espécie de volante, né? O Güler a gente sabe que ele é um meia, que ele é um jogador criativo, de chegada na área, de finalização, fez gol no Mundial, mas aqui com o Xabi Alonso ele está descobrindo uma nova versão. O Arda Güler seria para esse Real Madrid o que foi, por exemplo, o Xhaka no Leverkusen do Xabi Alonso. E aí a gente vê esse 3-3-4, né? Então saída de 3, Rüdiger e Hilsen, né, os dois zagueiros, com o Tchouaméni entrando entre eles quando tem bola. Quando não tem bola, o Tchouaméni é volante normal, defende mais à frente. Mas quando tem bola, baixa entre os três. O tripé de meio campo com Bellingham, Valverde e Güler, praticamente sempre o Güler como base. Uma hora ou outra ele pode até se aventurar como 10, né? Ele pode até entrar no entrelinhas, mas na maioria das vezes como um jogador de base. E aí um lado Arnold e do outro lado o Fran Garcia. Os jogadores de amplitude são os laterais. Mais à frente o Gonçalo Garcia, que aqui pode ser tranquilamente o Mbappé. O Gonçalo me parece inclusive uma grande e boa surpresa. E o Vinícius Júnior jogando por dentro. E aqui tem uma diferença fundamental de ter o Vinícius Júnior jogando por dentro, que a gente vai ver no final desse lance. Então primeiro, né? O Vinícius ele consegue ter mais
proximidade da baliza do adversário, até em uma situação de tabela, de costas, ele está mais próximo do gol. E quando a bola está próximo de entrar no último terço, ele também está numa distância menor para agredir a área, né? Ele está mais próximo da área para fazer o movimento de facão. Então, de novo, a gente vê que tem movimentação, que tem troca, né? Ó, a gente vê que os três do meio de campo fazem bastante movimentação. A gente nota que o Bellingham é o mais próximo de ser um 10 dos três. Ó, então, muito isso aqui, né? Arda Güler. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o frame. Arda Güler quase sempre como dupla de alguém, ou do Valverde ou do Bellingham. Nessa estrutura de tripé, o Arda Güler faz muito mais dupla ao Valverde e o Bellingham vai jogar como um 10. Mas também acontece do contrário, do Valverde entrar como um 10 e o Bellingham fazer dupla ao Güler. Acontece do Güler entrar como 10 e ficar Bellingham e Valverde como dupla? Sim, mas é bem menos do que o Arda Güler ser dupla de alguém, como eu estava mencionando. Então, nesse caso, o passe direto do Valverde no Bellingham, aqui trabalhando ali para tentar encontrar o melhor momento de acelerar. A gente vai ver, agora, a primeira tentativa o Bellingham carimbou de cara, nesse passe para dentro o Valverde vai achar o Bellingham de novo, e nesse caso, se você notar, é o mesmo passe, tá? Então deixa eu só voltar aqui para a gente rever. Ó, esse passe de Tchouaméni, ó, só para você entender aqui, o passe do Tchouaméni no Valverde, para o Valverde fazer o passe para o Bellingham de cara. Nessa primeira tentativa, o Bellingham fez a parede, né, carimbou para trás, acho que já dava até para ter girado. Na segunda tentativa, o Tchouaméni encontra o Valverde, o Valverde encontra o Bellingham, e aí a gente tem, ó, deixa eu dar pause aqui no momento certo, o Vinícius muito mais próximo do gol. Imagina, se o Vinícius fosse ponta, ele tem que fazer um facão de fora para dentro para conseguir receber essa bola. O caminho percorrido seria muito maior. Aqui não, nesse caso, o Vinícius já recebe no corredor central para sair em uma situação de finalização, né? Completamente diferente. E aqui, deixa eu só trazer aquele detalhe tático que vocês gostam, né? Que é isso aqui, ó. Olha, eu mostrei, né, que foi a mesma jogada, o Bellingham devolveu no Tchouaméni. Olha o Valverde, né? Esquece a bola, olha pro Valverde. Olha o Valverde mapeando onde tá o Bellingham. Ó. Deixa eu colocar aqui em câmera lenta pra gente conseguir ver isso melhor. Olha o Valverde mapeando onde está o Bellingham, ó. Pra saber se consegue fazer o passe de primeiro ou não. Então, quando a bola entra no Valverde, ele já sabe o posicionamento do Bellingham. Ele faz em 2 toques, né? Não foi de primeira como foi no primeiro exemplo. Mas aqui a gente tem já algumas automações da equipe do Xabi Alonso acontecendo. Mais mobilidade, mais preenchimento do corredor central com o 4-3-3, então bastante interessante de ver. Outra situação desse 3-3-4 do Real Madrid é que em algumas situações o Arnold ele pode vir mais para dentro ou mais para fora. Aqui a gente vê, por exemplo, o jogo contra o Pachuca. No jogo contra o Pachuca a gente vê que a equipe estava com 1 a menos, né? Então não era mais 2 zagueiros e o Tchouaméni entre eles. Era aqui não era uma saída de 3, era uma saída que deveria ser de 3, mas no caso tava 2, tava só o Tchouaméni e o zagueiro canhoto. Então nesse caso o Arnold ele fecha, por quê? Porque ele pode ser eventualmente se juntar os 3 e fazer uma saída 3, ou se mandar por dentro, né? Como a gente vai ver aqui, como o Pachuca também não demonstrou tanta força ofensiva, o Arnold se manda por dentro, ele consegue aparecer em zonas como essa daqui. Então, ter um jogador que é capaz de fazer tanto base como jogador de profundidade, como o Arnold é muito importante para essa ideia desse 3-3-4 do Xabi Alonso. E olha como é legal ter um lateral como o Arnold, né? Que eu acabei de mencionar, que pode jogar um pouco mais projetado, mas também pode ser um pouco mais base. No jogo contra a Juventus, né? O lado esquerdo da Juventus, né? Com o Cambiasso e com o Yildiz, é o lado mais forte. Então, o que é que o Real Madrid fez? Preste atenção como a saída do Real Madrid se tornou uma espécie de saída 4, mas ela é diferente. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem o Arnold como uma espécie de lateral base, numa saída 4. Mas atenção que não é uma saída 4 convencional. É o Arnold, o Rüdiger, né, o zagueiro da direita, e o Tchouaméni como uma espécie de zagueiro da esquerda. Então, o volante entrou para fazer saída 3 e a linha rodou. Aqui, ó, quase fora do frame, é o lateral canhoto, o zagueiro canhoto, o Hilsen, que acabou de chegar. Então, é uma espécie de saída 4, é uma saída 3 falsa, vamos dizer assim, porque o Arnold está aqui embaixo. Esse é o mesmo 3-3-4 que o Real Madrid joga. A diferença que a gente viu nos vídeos anteriores, a diferença é que a gente tem nesse caso aqui o Arnold como o grande diferente, né? Então aqui a gente tem os 3, ó, Hilsen, Rüdiger e
Hilsen, Tchouaméni e Rudiger. O Arnold na metade do caminho, aqui nesse frame nem tão base, nem tão projetado. O tripé de meio campo, como eu disse a vocês, Güler mais próximo dos centrais, Valverde e o Bellingham na estrutura de 3. O Bellingham sendo mais um 10 e o Arda Güler sendo mais o volante. Vinícius e Gonçalo por dentro. Fora do frame aqui tá o Fran Garcia e o Arnold tá aqui. Ou seja, o Arnold, se ele anda, se ele ganha campo, é o 3-3-4 que a gente viu nos frames anteriores. Se ele baixa, ele transforma isso aqui numa espécie de 4-3-3 assimétrico, né, com profundidade e amplitude só do lado esquerdo. Então, muito interessante essa variação para tomar conta aqui de uma possível transição, por exemplo, da equipe da Juventus. E aí o Arda Güler baixando, né? A gente vai ver como o Arda Güler vem preencher esse espaço aqui entre o Arnold e o Rudiger em outros momentos também, ditando o ritmo, controlando o jogo, muito parecido com o que era o Xhaka realmente, né? Na equipe do Leverkusen. E aí, nesse caso, o Real Madrid com bem mais mobilidade vai conseguir achar o corredor central. O Vinícius com mobilidade de vir dentro, fora. Ele pode, inclusive, empurrar o Fran Garcia para dentro. Deixa eu até voltar para a gente rever esse detalhe. Ó, quando o Vinícius vem baixar aqui, ó, para receber por dentro, ó, por fora, ele pode até, o Fran Garcia pode até atacar esse espaço aqui que o Vinícius deixou. Então é bem interessante essa possibilidade, não é aproveitada aqui, mas é bem interessante essa possibilidade. O Valverde afunda para ser uma espécie de segundo meia e dá a possibilidade da finalização do Vinícius. Olha esse outro exemplo aqui, mesma coisa, né? Então a gente já vê a saída 3 e nesse caso o Arnold já está mais projetado. O Real Madrid vai ganhando confiança no jogo, o Arnold já está mais projetado, mas o Arnold te dá essa possibilidade. Se eu precisar que ele fique um pouco mais, seja um lateral mais base, ele fica. Se eu precisar que ele seja mais agudo, ele é mais agudo. E aí, nesse 3-3-4, isso aqui acontece mais, ó. Essa espécie, deveria até ter editado aqui, ter marcado isso, mas uma espécie de rondo do Real Madrid, muito mais jogadores próximo da bola, que é até uma equipe que sabe fazer isso, herda isso da época do Ancelotti. Então é uma equipe que consegue colocar mais gente no corredor da bola. E aí, isso é importante para que a gente consiga perceber como a equipe pode ir para uma estrutura um pouco mais espaçada, mais descompactada ofensivamente, mas também pode mudar rapidamente para uma estrutura de compactação ofensiva. Então, por isso que o título desse vídeo, a thumbnail, é Real Madrid híbrido, porque o Real Madrid é capaz de, na mesma organização ofensiva, na mesma estrutura ofensiva, espalhar jogadores, descompactar e também concentrar jogadores próximos da bola, como a gente está vendo aí, o Valverde vai fazer outra finalização de fora da área. E a próxima maneira que a gente vai ver que o Real Madrid atacou nesse Mundial, inclusive no jogo contra o Borussia Dortmund, é muito parecido, chega a ser nostálgico com as equipes do final da década de 90 e início dos anos 2000 no Brasil. Numa espécie de 4-4-2 losango ou 4-4-2 quadrado com dois atacantes e o Vinícius Júnior funcionando como uma espécie de segundo atacante. Presta atenção. Já no 4-4-2 lembra muito realmente uma equipe ali dos anos 90, né? Final dos anos 90 início dos anos 2000 do futebol brasileiro. Então, se eu der um clique aqui, como eu acabei de fazer, a gente vai ver esse desenho bem feito aqui de um 4-4-2. Então perceba aqui a linha de 4, ó, o Tchouaméni já não baixando entre os zagueiros, já mais fixo como um volante. Ele, o Tchouaméni, o Valverde, o Arda Güler e o Bellingham, né? E aí mais à frente uma dupla mesmo com o Gonçalo e com o Vinícius Júnior. Aqui o posicionamento médio, né? Muito inclusive porque como foi o jogo, como foi o segundo tempo, empurrou o Arda Güler para uma posição mais aqui parecida como um 10. Mas na parte mais importante, não foi a maior parte, mas na parte mais importante do jogo, o Arda Güler jogou mais aqui onde estaria o Valverde, né? Mais baixo, mais próximo ali de ser uma espécie de segundo volante, o primeiro volante ali alinhado com o Tchouaméni. Então essa é a ideia do 4-4-2, a gente vai ver ela dinamizada agora. E quando a gente olha para as dinâmicas desse 4-4-2, fica evidente o preenchimento do corredor central. Então, deixa eu voltar aqui só para a gente ver esse movimento, né? A gente viu como estava num 3-3-4, né? Que era muito parecido com isso aqui, ó. Tchouaméni entre os zagueiros, Arda Güler e Valverde, Fran Garcia projetado, Arnold projetado. E se eu arrastar aqui lentamente a nossa linha do tempo, a gente vai ver o Tchouaméni saindo da posição do zagueiro, o Arnold e o Fran Garcia um pouquinho mais baixo, e a gente vê esse quadrado aqui no meio campo, Tchouaméni, Güler, Valverde e Bellingham, né? Pode ser um quadrado, um losango, como quiser chamar. Só que a gente vê essa prioridade de preenchimento do corredor central. Se eu traçar uma linha aqui, onde o mouse está passando agora, e traçar outra linha aqui, dos 10 jogadores de linha, a gente tem 8 no corredor central e os corredores laterais dos laterais. Fran Garcia podendo ultrapassar, o Arnold podendo ultrapassar, e os dois ultrapassaram, inclusive, bastante no jogo contra o Borussia Dortmund, que foi onde a equipe utilizou esse 4-4-2. Então fica claro que pra gente a ideia desse 4-4-2, o Arda
Arda Güler podendo baixar nesse espaço que a gente tá vendo aqui na seta, né, para ajudar na saída, na linha de passe entre o Rudiger e o Arnold. O Valverde também podendo sair quase como um extremo ali para ajudar o Arnold, ou seja, o Arnold tendo muito auxílio, muita ajuda ofensiva, muita gente para ele poder dialogar, conversar, se conectar. E o Vinícius saindo quase como um extremo quando necessário, né, ele recebendo muito por fora. Eu acho que, inclusive, muito desses movimentos do Vinícius receber por fora é muito mais intuitivo dele, é muito mais atitude dele do que necessariamente uma ideia do Xabi Alonso para o Vinícius receber por fora. Vamos ver isso na prática, vamos ver os lances disso. E aqui tem mais uma variação do Real Madrid. Realmente lembra a equipe brasileira ali do fim dos anos 90, início dos anos 2000. O Real Madrid jogando a partir de um 4-4-2 mesmo, né? Então a gente vai ver aí, ó. Deixa eu pausar. O Tchouaméni, no jogo contra o Borussia Dortmund, nesse jogo, não baixou para fazer saída 3 junto com os zagueiros, né? Então aqui a gente tem isso como uma variação. E aí o Real Madrid vai se tornando uma equipe imprevisível. Ó, corredores do Fran Garcia e do Arnold. Aqui a gente tem o Hilsen e o Rudiger bem centralizados, né? A gente tem bem eles como dupla de zagueiro realmente. Os 4 no meio campo, Tchouaméni, Güler, Valverde e Bellingham, agora uma dupla de 10 e uma dupla de volantes, e o Vinícius e o Gonçalo mais à frente. E aí o Gonçalo pode cair de um lado, o Vinícius fica mais centralizado, o Vinícius pode cair do outro lado e o Gonçalo centralizar também. O contrário também, o Gonçalo centraliza e o Vinícius tem mobilidade. Então é de fato se você olhar para o corredor central, é um 2-2-2-2, né? E o corredor dos laterais, bem como era a equipe da brasileira ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, um 4-4-2, losango ou quadrado, como você quiser enxergar aqui. Então já foi diferente contra o Borussia Dortmund. E aí o Arda Güler, ele tem muito mais esse papel de virar como um volante, ajudar na saída e vir fazer esse movimento e baixar aqui. Ele ajuda na saída de bola, na primeira fase de construção, atrai a saída do bloco do Borussia Dortmund, e ele tem qualidade para achar esse perfil de passe que a gente viu ele fazer, colocar o Tchouaméni numa posição um pouco mais avançada e o Bellingham sair para uma situação de finalização. Então bem interessante ver essa mobilidade, essa variação, e é impossível não projetar o Mbappé como dupla do Vinícius num 4-4-2 assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, isso realmente me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Se você quiser entender mais como é que é a rotina, um dia a dia de um analista de desempenho, de um scout, que é a minha profissão, me segue também no Instagram, @rafa.scout, tá aparecendo aqui na tela para você, tem muito mais conteúdo lá para você, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, abraço e até a próxima.